Olá, irmãos, boa noite. Nesse novo formato de culto, pelo menos nessa semana e na próxima, vamos cantar um hino, depois vamos para o nosso momento de oração e estudo da palavra. Então, que Deus abençoe os irmãos e até domingo. Onde os obreiros para trabalhar, os campos tão vastos a lourejar, a causa requer prontidão, vigor, ó quem quer ceifar com desvelador. Onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos tão vastos escassez suprir, quem quer decidir hoje a se entregar e os frutos benditos arrecadar. O joio do mal a proliferar, o trigo do mestre quer sufocar. Ceifeiros avante no campo entrai, o dia declina, ceifai, ceifai. Onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos tão vastos escassez suprir, quem quer decidir hoje a se entregar e os frutos benditos arrecadar. Eis portas abertas pra pregação, nações suspirando por salvação. Onde os obreiros pra anunciar de Deus o perdão de um amor sem par. Onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos tão vastos escassez suprir, quem quer decidir hoje a se entregar e os frutos benditos arrecadar. Boa noite, irmãos. Vamos lá, hoje, 17 de março, hoje é um culto diferente, muito diferente do que a gente tem acostumado. Nós estamos já há praticamente um ano que o nosso país passa por essa pandemia da Covid-19 e nós estamos nos adaptando. Agora, eu não sei quando você vai assistir, se está aí acompanhando ao vivo ou se daqui a algum tempo você vai assistir, saiba que nesta ocasião que eu estou pregando aqui, que nós estamos em culto, nós aqui no estado de São Paulo estamos numa fase chamada roxa, uma fase com um lockdown a partir das 8 da noite, nós não podemos sair de casa, então são momentos difíceis, mas não é o único momento que a igreja passou por dificuldades. Hoje, por exemplo, nós vamos estudar uma igreja que passou por dificuldades. Eu vou convidá-los a abrir as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. E eu já vou dizer, eu vou começar pelo fim hoje, hein? Atos 11, 21. Diz assim: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tudo que nós estamos passando. O Senhor está no controle e nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos mostre oportunidades, que o Senhor nos dê disposição para aproveitar as oportunidades, Senhor Deus, e falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ilumine, Senhor Deus, a Tua palavra, para que toque aos corações e que possamos ser transformados por ela, mudando nossa maneira de viver. É o que te peço, em nome daquele que mudou nossa maneira de viver, aquele que nos transformou, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Hoje eu vou estudar com vocês, ou melhor, nós vamos estudar juntos, mais bonito assim, né? A igreja de Antioquia, uma parte da igreja de Antioquia. Não vou estudar toda ela, mas para você ter uma ideia, existiam duas cidades com este nome de Antioquia. Uma só Antioquia era Antioquia da Síria e a outra Antioquia da Psídia. São dois lugares, duas cidades chamadas Antioquia, mas hoje vamos falar da Antioquia da Síria, que é
esta igreja que vamos mencionar. Ela começa a ser mencionada em Atos capítulo 6, verso 11, diz assim, aliás, 6:5, perdão, capítulo 6, verso 5. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então nós vemos aqui que tem Antioquia, aqui já tinha um prosélito, já tinha um convertido lá, já tinha um grego lá, trabalhando, ou já foi eleito como diáconos aqui, né? Ele é um diácono da igreja de Jerusalém, então uma igreja que está trabalhando, e nós vamos ver aqui, que esta igreja estava sendo perseguida, nós vamos ver daqui a pouco, ela tinha restrições para reunir-se em culto, e hoje, em São Paulo, e praticamente no mundo inteiro, estamos tendo restrições para cultuarmos ao Senhor no templo. Então aquela igreja sofreu, nós vamos dar uma olhadinha, o que acontece com ela, então, o sofrimento que ela teve e a causa. Vamos lá, vá agora comigo no capítulo 11, nós vamos ficar lá em Atos 11 mesmo, agora nós vamos ficar por aqui, depois eu vou ter que dar uma voltinha, mas sempre no livro de Atos, vou tentar não sair do livro de Atos, tá bom? Atos 11, no verso 19, diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Vou explicar o que aconteceu aqui. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, nós vamos ver Estevão, um daqueles diáconos eleitos, ali no capítulo 6, que nós já lemos, né, agora há pouco. Ele foi apedrejado, ele foi morto, por se declarar cristão, por reconhecer Cristo como Messias, e ele foi apedrejado. A partir daí, nós vamos ver, começa uma perseguição religiosa. No capítulo 8 de Atos, diz aqui, olha, no verso 1, e também Saulo, que depois nós conheceremos como Paulo, Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos, e uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Vamos lá, vamos pensar aqui nisso. Dê uma olhada. O fato da perseguição em Jerusalém fez com que os crentes fossem espalhados. E o que eles fizeram? Ficaram chorando? Ficaram, queríamos estar em Jerusalém, que saudade de Jerusalém. Não, eles foram pregar a palavra, eles não pararam. Assim como aqui na Igreja Batista em Vila São José, nós temos irmãos que moram em outras cidades até. Temos irmãos que moram em Santo André, em São Bernardo, na Grande São Paulo. Temos irmãos que atravessam toda a cidade, moram lá na Zona Norte. A igreja de Vila São José está no extremo sul, e temos irmãos que vão até a Zona Norte. Temos irmãos até em Manaus, a 4.000 quilômetros daqui. O que todos nós, aqui em Vila São José ou fora, temos que fazer? Seguir o exemplo destas pessoas, desses crentes aqui. Os que estavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E há formas e formas de você anunciar a palavra. Você vai ver que, voltando aqui para Atos, né, capítulo 11, o texto que eu li no verso 19, né, você vê que no finalzinho diz, eles anunciavam a palavra, senão a ninguém, senão somente aos judeus. Eles pregavam aos judeus. Olha que interessante, por que eles pregavam aos judeus? Vamos, olha, o judeu sabia como falar com outro judeu.
O judeu era e é monoteísta, só crê um Deus. No tempo bíblico não era comum isso, não era. O politeísmo, muitos deuses, era a coisa mais comum. Então, o que eles tinham que explicar? Olha, Jesus, o Filho de Deus, é também Deus, mas eles são um só ainda. Era difícil para eles. Como é que era mais fácil falar com eles, com os judeus? Era mais fácil dizer, sabe o Messias que foi prometido? Então, esse Messias é o Senhor Jesus Cristo. Era mais fácil. Você vai notar que até no apedrejamento de Estevão, ele está falando isso, por isso que ele é perseguido. Ele diz, olha, ele conta toda a história lá em Atos capítulo 7, ele conta a história, toda não, mas conta a história resumida do povo hebreu, do povo judeu, e depois ele fala, e esse é o Cristo, o Messias. Quando o judeu, ele vivia na expectativa do Messias. Então, por exemplo, quando André, ele vai chamar o seu irmão Pedro, olha o que ele diz. Eu vou lá para João, deixe Atos marcado aí no capítulo 11, mas eu vou no Evangelho de João, logo no começo, no capítulo 1 do Evangelho de João. No verso 41, falando de André, diz assim, este achou primeiro seu irmão Simão, Pedro, disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Fazia todo sentido para ele. Essa pregação era feita desse jeito. Até mesmo os samaritanos, que não eram judeus eram um povo misto, mas esperavam o Messias. Eles também eram um povo dessa esperança do Messias. Tanto assim que se você está em João lá comigo, puxa, eu tirei, vou voltar para lá. Nós estávamos no capítulo 1, né? Se você for no capítulo 4 de João, você vai ver naquela mulher samaritana, que no verso 29, ela diz, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Cristo é a palavra grega para Messias, em hebraico. Então, era fácil falar para eles, nesse sentido, era difícil eles acreditarem, como hoje, tá? Era fácil dizer, quem é o Cristo? Cristo é o Messias. Talvez você conheça pessoas que saibam da história de Jesus, conhecem Jesus, mas conhecem um Jesus histórico, ou um Jesus religioso, ou um Jesus que está no crucifixo. Aliás, muitas pessoas só sabem que ele foi crucificado, mas não sabem muita coisa da vida deles. Aliás, não sabem o principal, não sabem da morte de Jesus. Então, se você for uma pessoa que tem convívio com alguém cristão, né, uma pessoa que aceitou Cristo, ou melhor, uma pessoa que conhece Cristo, se diz cristão, mas ainda não teve a experiência de salvação, você tem que explicar para ela o que Cristo fez, por que Jesus Cristo teve que morrer. Talvez você vá lá em Gênesis e diz, olha, quando Adão e Eva pecaram, com a serpente, Deus falou para a serpente, olha a serpente, da semente da mulher vai vir aquele que esmagará a tua cabeça. Então, Jesus Cristo teria que nascer de uma mulher, porque ele vai esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás. Se você conhece uma pessoa assim, você tem que falar, olha, sabe quando você fala Virgem Maria, por que ele tinha que nascer de uma Virgem Maria? Porque lá em Isaías, capítulo 7, verso 14, diz a profecia que a Virgem iria conceber. Então Jesus foi mencionado em Gênesis, capítulo 3, verso 15, quando Deus fala que seria a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Você vai ver lá em Isaías 7,14, que deveria ser nascer de uma virgem. Então você pode dizer, você pode falar, por exemplo, que Jesus Cristo, ele tinha que ser morto, pendurado num madeiro, porque em Gálatas capítulo 3, verso 13, diz que, como está escrito, mencionando o Deuteronômio, que maldito todo aquele
que é pendurado no madeiro. E daí você pode até ler, eu vou até ler aqui em Gálatas, você pode ler para a pessoa, se você tiver oportunidade, está falando com uma pessoa que conhece Cristo, mas não conhece a obra de Cristo, não sabe que Jesus Cristo é Deus, você vai dizer, olha, em Gálatas 3,13, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você pode explicar, você pode dizer que lá em Isaías 53:5, diz que pelas pisaduras dele, pelas feridas dele, nós seremos curados. Tem uma série de coisas que você pode fazer, explicando para uma pessoa que se diz cristão, acha que acredita em Cristo, mas não sabe, na verdade, nunca foi transformado por Jesus Cristo. Aqueles judeus que foram dispersos, o que eles faziam? Eles disseram, vamos anunciar aos judeus que o Messias chegou. Eles tinham sido perseguidos, tinham sido expulsos, não podiam mais estar no templo em Jerusalém. Talvez hoje, olha, eu estou aqui gravando essa mensagem num templo vazio. Estamos eu e o irmão Tiago Cadete lá, só nós dois, fazendo a gravação, somente nós dois estamos aqui, está vazio. É que não dá para mostrar a câmera aqui, mas é muito triste, só as cadeiras. Mas você que está aí, você não sei onde você está, talvez, irmão Júlio, irmão Carol, talvez você esteja assistindo de Manaus, Henrique, Jéssica, talvez estejam assistindo lá na Zona Norte, Will, Renata, Saulo, Rebeca, Elias, Júnior, vocês estão assistindo de outras cidades, Cristiano, Priscila, enfim, várias pessoas, irmãos que estão lá no Jardim das Fontes, não importa onde você está, lembre-se, aquele povo quando saiu, não viu que aquilo era um problema, uma dificuldade, não, era uma oportunidade de pregar o Evangelho. Pensa nisso, você está aí preso na sua casa? Não pode sair, pastor. Então, continua sendo crente. Vamos continuar com o trabalho missionário. Nós não paramos. Nós vamos evangelizar. Nós vamos ajudar as pessoas. Nós vamos cumprir os 2 mandamentos principais, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Os irmãos da capelania aqui, eles distribuem café da manhã, agora 2 vezes por mês, eles vão distribuindo, e sabe o que eles veem lá? Muitas pessoas, moradores de rua, vindos de família evangélica, pessoas que às vezes até frequentaram igreja, e agora estão aí, caíram no pecado, e estão vivendo como mendigos. Tem que falar para eles, trazer de volta esse povo, vamos, você tem que reconciliar com Deus. É isso, é essa mensagem que nós levamos. Era essa mensagem que os judeus dispersos levavam para outros judeus. Deus se lembrou do seu povo e enviou o Messias. Mas voltamos para Atos capítulo 11. Vamos voltar para lá, agora no verso 20. E havia entre eles alguns homens cíprios, cirenenses, os quais entrando aonde? Entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Mas havia pessoas que não sabiam, nem sabiam o que era Deus, quanto mais Jesus Cristo. Então você tem pessoas aí que moram com você, que falam ateus, não querem nem saber, acham que a Bíblia não quer dizer nada, é um livro como qualquer outro, não acreditam em Deus, às vezes dizem, Deus é o meu trabalho, Deus sou eu mesmo, sabe, talvez essas pessoas, ou acreditam que você vai reencarnar, ou acreditam que tem vários deuses, várias entidades, sabe, não tem como culpá-los. Nós temos que pregar o Evangelho, e esses outros aqui, sabe que eles foram para Fenícia, Chipre, e chegaram lá em Antioquia também. O que eles faziam? Eles falavam aos gregos, que não eram judeus. Lembra dos gregos? Mitologia grega tinha os deuses, lembra? Tinha Deus do vinho, Deus do mar, um monte de deuses lá. A mitologia grega é riquíssima, nós até usamos muitas palavras hoje do nosso vocabulário, vem da mitologia grega, né? Hermenêutica, bem, eu não vou entrar nisso que não é o tema.
Eu só quero dizer para você que às vezes nós temos que explicar de um outro jeito. Quando você fala para mim, Jesus, eu já sei que você está falando do Senhor Jesus, daquele Deus que se fez homem e habitou entre nós, daquele que morreu na cruz pagando os nossos pecados. Eu não sei porque sou mais inteligente, porque alguém me explicou. Mas talvez tenha essas pessoas que não sabem nada. Para eles, Jesus e um santo e uma entidade qualquer é a mesma coisa, eles não sabem. Talvez você tenha que ser mais detalhista. O apóstolo Paulo, sábio homem, ele chegou num templo politeísta, vários deuses, e ele, de forma inteligente, não quis discutir com ninguém. Lá em Atos capítulo 17, eu vou dar um pulinho lá, rapidinho, que o meu tempo está indo embora, né? Atos capítulo 17, no verso 23, o apóstolo Paulo diz assim: e passando eu e vendo os nossos santuários, achei também o altar em que estava escrito ao Deus desconhecido, esse pois que vós honrais, não o conhecendo, é este que eu vos anuncio. E daí ele explica, o Deus que fez o mundo, o Deus que fez tudo que existe lá no mundo, um Deus que não é servido por meios de homens, um Deus que, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena aos homens que se arrependam, porque ele há de vir para julgar, e deu certeza disso, ressuscitando Jesus Cristo dos mortos. Então talvez você tenha que explicar a forma de evangelização, se é para um cristão desviado, para uma pessoa que foi criada em família cristã, ou família evangélica, já tem uma noção, ou uma pessoa que nem sabe o que é isso, você só usa um método diferente, mas a mensagem é a mesma. Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Filho de Deus. A obrigação, ou melhor, a perseguição que houve, obrigou os crentes a fugirem de Jerusalém. Mas sabe o que a gente nota? Não tem aqui na Bíblia, vou brincar, hein, como sempre, não está escrito aqui, ó, e eles reclamaram do governo, e eles reclamaram de Roma, e eles reclamaram dos judeus, e eles reclamaram da Covid zero. Estou brincando, nem tinha Covid, né? Mas não. A Bíblia diz que simplesmente eles saíam e pregavam a palavra. Qual tem sido o tom das nossas conversas? Estamos no mês de março de 2021, estamos no mês de missões da nossa igreja. Qual tem sido o tom da palavra? Estamos falando do quê? Cancelaram o futebol, a vacina não chegou, agora lockdown. É isso que vamos falar? Fale de Cristo. Fale de Cristo. Você tem uma série de pessoas, nossa lista de oração, você vai ver daqui a pouco, ou talvez já tenha visto, eu não sei qual vai ser a ordem que vai passar aqui, mas não importa, você vai ver a lista de oração, ou tem visto a lista de oração, é enorme. Ali tem crente, descrente, ateu, todo mundo pede oração. Mostre Cristo para eles. É o que aquele povo perseguido fez. E o que mais? O que é que a Bíblia diz? Volta no primeiro versículo que eu li. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Atos capítulo 11, verso 21. Vejam, uma parte pregou aos judeus, outra parte pegou os gregos, linguagens diferentes, mentalidades diferentes. Talvez eu ou você não conseguiríamos pregar para uma pessoa que está ali na rua. Achamos que ele está drogado, mas tem os irmãos da capelania que fazem isso. Sabe, talvez eu e você jamais vamos querer entrar, pode ser, num prostíbulo e falar com uma prostituta, falar com um travesti, que está vendendo o seu corpo para sobreviver, mas tem a Missão Sal que faz isso. Sabe, talvez nós aqui em São Paulo, preocupados com o ônibus lotado, mas você tem lá as populações que só chega de barco, mas você tem os irmãos que fazem isso
no Acre, São Gabriel da Cachoeira, Eurinepé, lá nos lugares distantes do nosso país, que você não consegue chegar com um transporte comum para nós aqui do Sudeste, mas tem gente fazendo isso. Talvez você não consiga pregar na linguagem indígena, mas tem os irmãos das Novas Tribos que estão fazendo isso. Os irmãos da Jocum que estão fazendo isso. Outras missões. E nós apoiando esses irmãos. É por isso que temos o programa de missões. Sabe, às vezes Deus faz um plano que não é o nosso. Eu vou mencionar o pastor Osmundo, é um pastor que nós apoiamos, nós ajudamos, em oração principalmente, a nossa maior ajuda para ele é em oração, mas também mandamos alguma oferta para ele. O plano dele é ir para o Timor-Leste, mas aí barrou, não pode ir para o Timor-Leste. O que ele fez? Foi para o Paraguai. Onde eu posso entrar? É Paraguai? Eu vou para o Paraguai. É assim, irmãos, é assim que funciona. O que você pode fazer? Não consegue falar Tupi-Guarani? Eu também não. Não consegue parar na rua e falar com um travesti, uma prostituta? Eu acho que eu também não. Consegue ir lá no meio dos drogados, daquele pessoal de rua lá e falar de Cristo para eles? Não consegue? Então tem duas coisas que você pode fazer: ore e apoie. Apoie financeiramente. Sabe, nós distribuímos aí cesta básica, café da manhã. Hoje de manhã eu vi um repórter falando: olha, estamos aqui distribuindo alimentos para o pessoal de rua, eu mesmo vou doar. É claro, irmãos, porque vê e o coração toca. É isso que eu queria que você, irmão de Vila São José, ou você que está aí assistindo esse vídeo agora, pensa nisso, ajude, ore, contribua para que essas pessoas possam falar de Cristo. Através desta igreja nós temos ajudado os venezuelanos, haitianos. Hoje mesmo o pastor Helder me mandou, o pastor Helder é aqui de São Paulo, mas ele tem muito contato lá em Manaus, em bairros bem pobres lá de Manaus, e hoje ele está me dizendo quantas cestas básicas que ele foi ajudar, abrigos, e nossa igreja está ajudando, e você está ajudando. Todos precisamos de fazer isso, sabe, porque no final a gente não vai matar a fome das pessoas, talvez não, a gente vai ajudar, mas não vai matar a fome das pessoas. Mas o que nós precisamos? Precisamos de pensar que a mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. Vou pedir para que a mão do Senhor também seja conosco e que muita gente creia e se converta ao Senhor. É isso que precisamos de falar. É isso que é o nosso mês de missões. Sabe, por fim, voltando para Atos, aquelas pessoas começaram a trabalhar tanto ali em Antioquia, que precisou de uma ajuda. Olha que interessante, volta lá em capítulo 11 de Atos, verso 22 agora. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, aquela que foi tudo esparramada, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito no coração. Não, vamos lá. Sabe, se você ver o trabalho dos missionários indo lá, Alvinlândia, Lupércio, estão fechados lá também, sabe? Você vai ver lá Foz do Iguaçu, Ervalha, lá na Zona da Mata. Se você vê o trabalho, cada um falando diferente, somos brasileiros, você sabe, o mineiro tem uma cultura, já o paranaense lá de Foz do Iguaçu, quase na fronteira, tem outra cultura, o pessoal do interior de São Paulo, então, outra cultura, formas diferentes de pregar. Talvez as palavras que nós usaríamos em Foz do Iguaçu não iam fazer tanto efeito quanto o do pastor Silvio. Talvez o jeito de eu falar lá em Lupércio, em Alvilândia, não teria tanto efeito quanto o pastor Toninho, o pastor Fabiano falando.
Talvez lá em Minas, em Ervalho, o pastor Celso, que já está lá há mais de uma década, talvez ele tenha aquele jeito, ele tem aquele jeito de falar, de que as pessoas compreendem que eu não tenho. Como é que a gente faz então para fazer isso, pastor? Ora e apoie esse pessoal, esses missionários. Irmãos, é o mês de missão. Nós temos a missão de evangelizar. Queria que você colocasse sua mão na consciência, para dizer o que é que você está fazendo por missões. No próximo sábado, dia 20, nós começamos as conferências missionárias. Eu te convido para estar lá 6 horas da tarde. Nós ainda estaremos na fase de restrição e nós vamos transmitir. Mas você tem como se integrar, você sabe disso. Você que é membro da igreja tem como mandar mensagem. Você que está assistindo aí pelo YouTube ou pelo Facebook, eu não sei qual vai ser a plataforma, mas sempre tem uns comentários que você pode colocar. Muitas vezes terminamos a mensagem e alguém faz um comentário: olha, eu quero ajudar. Ou então pede oração, e nós estamos dispostos a te indicar como ajudar e a orar por você. Não desanime com missões. Leia Atos capítulo 11, e você vai ver Antioquia. Eu vou terminar com o último versículo falando de Antioquia. Verso 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Seja chamado cristão. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, e pedimos ao Pai que nos abençoe nossos missionários, seja com cada um deles, Senhor Deus. Te peço pelas pessoas que estão enfermas, e te peço, Senhor, por nós, quer estejamos presos ou trabalhando, precisando de sair, que nós jamais possamos parar de pregar o Evangelho. Nós queremos ser chamados cristãos. Deus os abençoe. Tenha uma boa noite.